gente vem conversando sobre esse tema tão delicado, tão desafiador. Minha oração tem sido assim para que Deus ofereça cura para cada um que enfrenta o desafio da insônia. Os 2 primeiros domingos demos atenção a fatores externos que tiram o nosso sono, que roubam a nossa quietude, a nossa calma, a nossa paz. Domingo passado e hoje a gente vai falar sobre questões mais internas, né? Então, semana passada foi sobre a família e hoje a nossa conversa é sobre saúde. É evidente que saúde não tira o sono, né? Na verdade é a falta de saúde. Quando a falta da saúde, quando a saúde está ameaçada, aí a gente perde o sono. E assim, às vezes essa saúde, ela ameaça ali a nossa questão física, às vezes mental, às vezes emocional. E que terror que é, gente. A gente cede àquela reflexão assim, a gente descobre o valor da saúde quando ela está ameaçada. A gente fala, quando a gente ouve aquelas falas assim, eu tenho saúde, o resto tá tudo bem. Eu achava essa fala, uns 15 anos atrás, eu achava essa fala tão assim, lugar comum, tão, poxa, como assim, só saúde, gente? Mas daí quando ela tá ameaçada, a gente vê, meu Deus, como nos faz falta. Mas eu queria provocar você a pensar o porquê que a ausência da saúde nos perturba tanto. Por que ela tende a deixar o ser humano tão desesperado? Eu queria tentar fazer a gente sair de um lugar muito comum, que a gente sair do óbvio. Você nasce e já começa a morrer. A vida é essa coisa de nascer e pronto. Aí você já começa a se desenvolver, mas para um ciclo de uma caminhada e uma jornada que todos nós sabemos. De repente você identifica, você descobre, começa a ter aqueles primeiros choques com a realidade de que, peraí, eu não vou durar para sempre. Mas isso é tão angustiante que a gente não gosta de pensar nisso não. Falar sobre esse assunto em alguns já dá até um friozinho na barriga. De alguma forma a gente chegou a uma elaboração de que assim, dentro do plano comum, natural, e a gente diz assim, justo, e eu não sei de onde a gente elucubrou que isso é justo, uma vida razoavelmente coerente com o seu ciclo, diríamos alguns de nós. Nascer, crescer, passar um bocado de tempo, tentar casar, fazer um monte de coisa, desenvolver um monte de coisa, e daí caminhando para aquele momento que você não consegue fazer muita coisa, quase nada. Aí você vai diminuindo a sua criatividade, vai diminuindo as suas relações, vai se limitando, caminhava 2 km, agora caminha 1, agora caminha 100 metros, depois de um tempo você não caminha quase nem dentro de casa. Daí chega aquela situação que você não quer mais sair do sofá ou não quer mais sair da cama, os relacionamentos vão minguando, todo mundo já percebe assim, agora você começa a, ao invés de ajudar, suprir, agora você chega naquela fase que agora você é ajudado e é suprido. Mas daí parece que nesse momento a gente diria, essa pessoa tá quase chegando lá no momento final. Isso não diminui o desespero da realidade da morte, mas quando a morte ocorre nesse ciclo, a gente fala assim, sofre, é doído, machuca, mas parece que a vida preparou a gente para esse momento. Todas as relações, toda a realidade, ao ponto, às vezes, de alguns familiares, de alguém velhinho, chorar, ter saudade, mas é muito diferente de um luto de uma criança. Eu não sei se você já teve essa experiência, já teve esse tipo de realidade. É muito diferente, porque de alguma forma a gente colocou na nossa cabeça que o certo é a morte desse jeito. Qualquer coisa que interrompe esse ciclo, a gente fala assim, não, tá errado. E deixa eu contar uma coisa pra você. Quando a doença chega, e eu não tô falando de uma gripe, não tô falando de um resfriado, tô falando de algo sério, aquele diagnóstico que estremece. Por que ele mexe tanto? Porque de alguma forma ele traz junto o fantasma, a possibilidade de todo esse ciclo estar sendo interrompido. Se vem uma doença muito grave, você não tem medo da doença. Eu não tenho medo da doença. A gente tem medo para onde ela vai nos levar. E se a morte não está ali começando, abrindo a cortina da nossa existência e colocando o nariz, e a gente está doido para falar para ela, ainda não, de jeito nenhum, agora ainda não, eu não vivi ainda, eu não desfrutei o que eu preciso desfrutar. Por isso, gente, quando chega uma doença grave numa família, é esse o desespero que bate. Vai bater no meu e no seu coração, porque a gente não está imune a isso, mas a gente queria estar. Alguma coisa colocou na nossa cabeça que, fora dessa coisa de falecer na velhice,
O resto tudo está errado. Eu queria saber de onde a gente tirou isso, que de fato não existe. Em nenhum momento a gente quer morrer, muito embora a gente devesse encarar isso, eu não acho que sem emoção, mas com uma perspectiva mais sintonizado com o que as escrituras diz pra gente acerca da nossa realidade de ser humano. Tem um escritor, o nome dele é Henry Nouwen. Ele escreveu um livro chamado Transformando o Meu Pranto em Dança, e ele diz isso aqui, ó: as mudanças que propomos, ele fazendo uma crítica acerca das nossas tentativas de passar uma camada de verniz sobre essa realidade da nossa mortalidade. Ele diz assim, ó: as mudanças que propomos, nossas resoluções, novos programas e esquemas de autoajuda não irão, em última análise, libertar-nos, porque continuaremos a mover-nos dentro das fronteiras da mortalidade. Todos um dia morreremos. Não podemos escapar de nossas limitações terrenas. Precisamos viver sabendo que algum dia vamos morrer. A vida é uma escola onde somos treinados para partir. A gente não tem vontade de entrar nesse treinamento. Na verdade, a gente nem gosta de falar muito sobre essas coisas. Eu queria te chamar para ler um texto das Escrituras que vai nos oferecer algum tipo de ajuda para ponderar essa realidade da saúde, de um jeito que a Bíblia faz como nenhum outro livro faz. Carta aos Filipenses, no capítulo 2, a gente vai ler do capítulo 2, do verso 19 ao 30. É muito bacana, o apóstolo Paulo ele plantou essa igreja, foi a primeira igreja dentro do continente europeu. O evangelho chega para o ocidente, para o mundo ocidental, a partir dessa igreja de Filipos. E Paulo planta essa igreja, muito tempo depois, quase 10 anos, ele está preso numa prisão romana, e essa igreja ajudou muito ele no ministério dele, ajudou a financiá-lo, ajudou a participar do ministério dele com recursos, com donativos, e ele tem um carinho muito especial por eles. E ele manda essa carta tratando de uma série de coisas, nenhum assunto problemático, é uma carta assim, muito cordata, nenhuma repreensão, muito bacana essa carta, e aqui ele fala de algumas coisas muito especiais que nos ajudam a refletir sobre essa realidade da saúde. Gente, eu penso assim, para mim hoje, essa reflexão, ela é aquela roupa importante que eu vou guardar para um momento muito específico da minha vida que pode chegar. E que é muito bom estar preparado com isso daqui. Filipenses capítulo 2 diz assim: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Eu não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Versículo 22, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Verso 25, agora vai entrar onde eu quero conversar com vocês. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra e te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Fala com a gente, porque a gente quer encarar a vida como ela é, Senhor, com todos os percalços, aos riscos que estamos expostos, conscientes, Senhor, de que o Senhor nos conduz. Mas nós também queremos entender, Senhor, por que ficamos doentes? Porque nem sempre o Senhor cura, porque nem sempre, Senhor, os enfermos são curados, porque, Senhor, a causa da nossa doença, Jesus, são tantas crises, tantas inquietações, tanta insegurança. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós, traga luz ao nosso entendimento e toque o nosso coração através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Gente, olha que interessante, a doença de Epafrodito, ela causou insônia, ela causa insônia em Paulo, causa insônia na igreja de Filipos e causa insônia no próprio Epafrodito. Chamar a sua atenção, versículo 27. Paulo fala assim, ó: de fato, o Epafrodito ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo coloca na carta que ele é um cooperador amado. Epafrodito era um pastor, alguém da igreja de Filipos. Os filipenses tinham encaminhado ele para levar donativos, alguém muito especial para a igreja, alguém de confiança. Ele se dirige até Paulo
para levar. E ali ele começa a ajudar Paulo. Paulo trata ele de irmão amado, companheiro de batalha. E quando esse camarada fica doente, Paulo fica muito preocupado e ele chega a falar assim: olha, fiquei muito preocupado que ele morresse ali, mas Deus teve misericórdia não só dele, estava doente, mas de mim também, porque perder esse camarada seria complicado para mim. Mas olha que interessante, o versículo 26 fala assim, ó: o Epafrodito, ele tem saudade de todos vocês, Paulo escrevendo para a igreja, né? E está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Então chegou a notícia para o pessoal lá de Filipos que Epafrodito estava doente. Isso deixou aquela igreja incomodada e Epafrodito ficou sabendo disso daí também. E agora eu quero te chamar a atenção para isso aqui. Se a gente ler rápido, isso passa batido. O versículo 26 fala num negócio, gente. Epafrodito também perdeu o sono. André, mas é claro, ele que estava doente? Não. Mas o texto não fala que ele perdeu o sono, e eu estou usando esse perder o sono como uma figura de linguagem para dizer o incômodo que ele está sofrendo. O texto fala assim: pois ele tem saudade de vocês. E está angustiado porque está doente. Não. Está angustiado porque não vê a hora de sair dessa desgraça de vida, de enfermo. Não. Olha que lindo, gente. Ele está angustiado, ele está inquieto, ele perdeu o sono, porque ele ficou sabendo que vocês estão sabendo que ele está doente. Isso aqui é a graça de Deus. Ter um coração desse tamanho, é só a graça de Deus que pode fazer isso na gente. Sabe, você olhar para um camarada que está enfermo, que está aparentemente sendo alvo de muitos cuidados, alvo da preocupação de muita gente, daí ele está naquela situação lá. O que é graça? Você cantou hoje aqui: faz chover perdão e graça. O que a graça de Deus faz com a gente de uma forma que nenhum outro ser no mundo, e nem química alguma, remédio algum consegue fazer? Fazer com que a gente pare de olhar para si mesmo. Porque, gente, a gente é viciado em olhar para si mesmo. Nosso olhar é tão intenso sobre nós mesmos que, assim, nos dói perceber que os outros não estão olhando pra gente. Por isso eu quero chamar sua atenção para isso que está acontecendo na vida desse camarada, que aconteceu na vida desse camarada, e perceber como a graça de Deus precisa agir na gente. Por quê? Eu quero oferecer 3 alertas pra gente aqui. Importante, quando a gente está doente. Presta atenção nisso aqui. Se não for a graça de Deus sobre nós, ao adoecermos, usamos essa fraqueza para chamar a atenção das pessoas e suprir nossa carência. Batata, gente. Se tem um negócio que é recurso fantástico, é assim: eu tô mal, Daiane. Meu amor, eu não tô aguentando mais. Olhem pra mim, prestem atenção em mim. Gente, assim, aí eu tô falando assim, o perigo. Sabe por que é perigoso? Porque é um jeito de sensibilizar as pessoas. Mas não é só um jeito de sensibilizar as pessoas, é um jeito de manipular as pessoas. Isso é tão forte que tem gente que ganha dinheiro com isso, gente. O que é aquele camarada que nunca cura o braço? Eu acho que ele nem quer que cure o braço dele. E ele chega na 15, deixa aquele braço estilhaçado pra gente e fica ali, olha pra gente com aquela cara assim: tem coragem de viver enquanto eu tô aqui com esse braço estragado? O que é isso? Só que a gente faz, o doente, mas não é o doente, estou falando um terceiro. Eu e você, adoecidos, corremos o risco de chamar tanta atenção pra gente: cuida de mim, eu tô grávida, cuida de mim. Eu tô tendo dificuldade de lidar com essa situação, cuida de mim. Você quer pedir as coisas pra mim, agora você não tá percebendo que eu preciso de atenção, eu preciso de cuidado. E assim, eu fico percebendo que há chance da gente alimentar até aquele negócio assim: cara, no fundo, eu não quero ficar curado, porque se eu ficar curado, as pessoas vão deixar de olhar para mim. Quer ver outro perigo? Se não for a graça de Deus sobre nós. Por que eu falo se não for a graça de Deus? Porque a gente tem todo esse potencial para fazer isso. Ao adoecermos, ficaremos extremamente chateados porque as pessoas não param suas vidas e não vivem em nossa função. Então, como assim? Tô doente, para tudo, olha para mim, todas as câmeras em mim, me dê atenção, cuide de mim, presta atenção em mim, olha para mim. Daí de repente a pessoa assim: cara, nem doente, eu nem estragado aqui estão me olhando. O que isso acarreta? Mais ressentimento e dor. E daí sabe no que isso desemboca? A doença por si só, ela já vem trazer pra gente aquela sensação assim, porque ela tem esse cheiro de morte, ela tem esse cheiro de descompasso, esse cheiro de não natural. Não, você é saudável. Daí o outro olha pra você, acha que você é saudável, mas lá dentro você sabe: não, eu não tô tão saudável assim. A ausência da saúde traz o peso de, por exemplo, assim, eu tenho uma marca, e essa marca é o sinal de que as coisas não estão bem aqui dentro. Isso já carrega aquela situação assim, eu começo a me desprezar. E daí qual é o problema? Começamos a interpretar que a não atenção das pessoas para com a gente é mais um motivo para a gente achar que a gente é muito desprezível. Só intensifica o problema. Gente, que perigo. Se não é graça de Deus sobre a gente, os males de uma doença, gente, seja física, emocional, mental, ela só transtorna. Por isso, assim, eu queria chamar a sua atenção. Olha o que fez Epafrodito. Ele está preocupado, está doente e preocupado com o quê? Que tem gente que está inquieto e está tendo insônia porque está preocupado com ele. É isso que a graça de Deus quer fazer sobre mim e sobre você. Eu fui visitar esses dias uma pessoa, crente em Jesus, que está doente, está bem doente.
E daí eu falei assim para essa pessoa, olha assim, no evangelho não tem coitadinho, não tem, está doente, mas deixa eu dizer, a Bíblia fala que Deus tem um tesouro chamado evangelho derramado em vasos de barro. O apóstolo Paulo enfrentou uma determinada fraqueza um dia, que ele pediu para Deus tirar aquela fragilidade dele, e Deus falou assim para ele, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E daí o Paulo falou assim, então entendi o esquema, Jesus, então quando eu tô fraco, aí que eu sou forte, porque o seu poder, Deus, opera na minha fraqueza. A maneira da espiritualidade cristã apontar as nossas fraquezas é diferente. Um doente não é um problema para o evangelho, porque muitas vezes nas nossas fragilidades é onde o poder de Deus opera de um jeito que nos surpreende. E por que Deus faz isso, André? Porque nós somos uns famintos de glória. Eu e você nos amarramos numa glória. Como a gente quer um aplauso, como a gente quer ser glorificado. E vez por outra, Deus manifesta o seu poder numa tamanha fraqueza, por quê? Para que a glória seja dele. Porque daí a gente frágil, reconhecendo aquele estado de limitação, você fala assim, só Deus. E daí eu disse para essa pessoa, olha, vai vir gente aqui na sua casa, te visitar porque está doente, vai vir todo com aquela cara, né? A cara da gente tratar doente é mais ou menos assim. Tudo bem? A gente faz aquela... fica meio sem o que falar, né? Aí, gente, eu falei assim, ó, não deixa a pessoa tratar você assim, não. Antes da pessoa sair, você fala assim para ela, eu quero orar por você. A pessoa vai ficar assim, como assim? Não, eu quero orar por você, mas você que está doente então. Mas esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Eu falei, ora, Jesus trouxe gente aqui para visitar você, recebe a visita, recebe o acolhimento, mas não deixa a pessoa ir embora, porque Deus vai fazer muita coisa, porque é isso que ele falou, que ele faz. Alerta, presta atenção. Outra coisa importante, a doença de Epafrodito foi causada pelo que, André? Quero falar sobre o que ela não foi causada. Ela não foi causada por um castigo. Percebe? Camarada servo de Deus, Paulo fala assim, companheiro, leal, cara de batalha, amado pela igreja. Cara ninja, gente. Um cara fera. Não fez coisa errada. Então, a gente tende a pensar assim, tô doente. O que é doença? Fiz tanta coisa. Deus está me castigando. Então, olha, se for um castigo, Deus fala. Eu queria esclarecer isso para você. Se é um castigo, se Deus está te oferecendo uma correção, Deus não deixa nas entrelinhas. Não, fica aí tentando adivinhar o que é. Não, então é uma aprovação. Deus está me provando, Deus está me testando, está me testando. Não, também não, porque se for uma aprovação, ele também vai falar, filho meu, eu estou te provando, e vai deixar você em paz. Não, então é uma maldição hereditária. Isso aqui veio do meu tataravô, do meu avô, do meu pai. Não, o apóstolo Paulo nem fala disso aqui. O camarada está doente. Ó que naturalidade. Não, André, ele cometeu algum pecado grave? Não, gente, ele é enaltecido pelo apóstolo Paulo. Então qual é o motivo? A gente esquece que a gente, lá no Éden, rompeu com Deus. A Bíblia fala assim, olha, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Comemos, a morte entrou, gente. Toda doença, em última análise, é a carinha da morte que está presente. E olha assim, fala assim, não, mas comigo, por que comigo? Por que não com você? Por que comigo, André? Por que não com você? E se fosse comigo? Não sei. O fato é o seguinte, cedo ou tarde todos nós adoeceremos. Não, fulano morreu. Do que? De nada, André. Foi assim um negócio espetacular. Ele dormiu, o médico disse, não tinha nada, dormiu. Não dá nem para dizer que morreu. Mentira, não tem, vai ter ali, o cara vai chegar, não, foi insuficiência cardíaca, foi insuficiência respiratória, algum colapso teve no organismo. O detalhe é que em alguns momentos, para algumas pessoas isso se antecipa, e o que é isso? Nada mais é do que a realidade trágica daquilo que foi feito no Éden, rompemos com Deus. É por isso, a morte chegou, às vezes ela bate na porta de uma criança de 2 anos, de 3, de 5, de um adulto de 18, 25, 30, 70, não sei. O fato é que nem sempre está associado a essas realidades aqui. E quando isso não está claro, Deus não falou que está tentando te corrigir, está te mostrando alguma coisa, não é um pecado grave. O que é? É tão somente a condição humana. Nascemos para morrer. Olha, é um convite meio estranho, eu já fiz algumas vezes, mas continuo fazendo. Vai visitar um cemitério? Dá um pulinho lá. Não, André, não tem ninguém para visitar lá não. Não é para visitar. E não é para também ficar pensando em se suicidar, nada disso. É para levar a vida em consideração, sabendo o seguinte, eu e você somos frágeis, o amanhã não nos pertence, não sabemos quanto dura a vida. André, isso aí vai resolver, vai espantar de todo o meu medo da morte? Não, mas vai nos conscientizar cada vez mais acerca da fragilidade da nossa existência. A doença de Epafrodito trouxe tristeza, gente. Por quê? Porque doença e morte sempre causam dor e sofrimento. Então, assim, essa reflexão não é pra gente, assim, ter uma postura estoica, que é qual a postura estoica?
uma postura passiva. Não, a morte não me assusta. A doença não me causa estranheza. Nascemos para morrer. Tudo bem, doutor. Vamos durar quanto ainda? 3 semanas. Tranquilo. Nossa, que segurança. Não, gente. Olha, daí você fala assim, não, André, eu tenho fé e não tenho medo de ficar doente, eu tenho fé. Ah, para, olha aqui. Cara, apóstolo Paulo fala assim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque ficar doente entristece mesmo. Tá com medo, tem coisas ruins acontecendo, é para ficar com medo. André, eu não tô doente, então saiba disso. Não chega pra pessoa doente e fala assim, vamos, astral, pra cima, vai, vamos ligar uma música aí, dança, vamos lá. Pô, pelo amor de Deus, ei, calma aí, a gente precisa ter esse feeling, perceber assim, tá difícil, tá complicado. Agora olha que legal, a doença de Epafrodito trouxe tristeza, mas ela foi resolvida, e ela foi resolvida por Deus. Esse aqui é o último ponto, eu queria lembrar você, eu queria me lembrar, só Deus pode restaurar a saúde de alguém, só Deus. Versículo 27 diz assim, de fato ficou doente e quase morreu, mas Deus... Gente, isso aqui é a coisa mais extraordinária da minha e da sua vida. Aconteça tudo o que acontecer, mas a gente tem esse componente aqui. Mas Deus teve misericórdia dele. Deus restaura a saúde. Esse texto está falando sobre isso. Deus restaura. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Às vezes Deus não restaura. A gente cantou uma música aqui. Ele continua sendo bom. A música que a gente cantou diz assim, que às vezes a gente aprende até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar. Por quê? Porque Ele continua sendo bom. Por que Ele continua sendo bom? Porque Ele é bom. Deus não muda. Deus sempre foi bom. Deus sempre será bom. Então, como que a gente entende esse texto aqui? A gente precisa entender esse texto na seguinte perspectiva. Que Deus curou ele por misericórdia. Misericórdia. Deus não tinha obrigação de curar. Deus é soberano. É assim, as nossas doenças não é a maldade de Deus. E, por exemplo, não, Deus tem que me curar. Deus não tem que curar ninguém. Deus não tem que curar. Por que, André, Deus não tem que curar? Porque nós rompemos com Deus, gente. A morte entrou na nossa história, entrou na nossa vida. Faz parte do nosso DNA. Deus teve misericórdia de Epafrodito. E tem misericórdia da gente também. Mas nem sempre Ele cura. E daí, o que a gente precisa entender? Eu queria apontar algumas coisas na cura. Primeira, não houve mérito. O que quer dizer isso aqui? A cura de Epafrodito não tem associação com o cara santo que ele era. Não tem nenhuma conexão com isso. Não, Deus curou Epafrodito porque ele era um camarada espetacular. Não, o texto está falando, Deus teve misericórdia. Se teve misericórdia é porque não está relacionado aos atributos desse cara. Não está relacionado assim, olha, Epafrodito era um cara santo, dedicado, empenhado, por isso Deus foi bom. Não, se fosse isso, a gente falaria assim, Deus deu a ele o que ele merecia. Deus retribuiu por tudo que ele fez de bom. Não é isso que o texto fala. Deus fala que ele teve misericórdia. Então, não houve mérito. Segunda coisa, não houve campanha. Não, fizemos uma campanha aqui, o Paulo escreveu, fizemos uma campanha aqui, André. 35 semanas, de madrugada orando, Deus ouviu. André, você está dizendo que campanha não funciona? Eu estou dizendo o seguinte, Deus não está em queda de braço com a gente. Deus decidiu não fazer determinadas coisas, não, que isso? Nós vamos mudar a vontade de Deus aqui. Nós vamos orar. E conforme nós oramos, Deus não consegue vencer a gente na queda de braço. Você está louco? Não existe isso. Não é assim que Deus opera, gente. Ah, André, você não acha importante campanha de oração? Acho no seguinte aspecto. Propósitos. Fala assim, cara, vamos passar aí um mês orando. Pra quê? Pra buscar Deus. André, mas minha filha tá doente. Então passa um mês orando pra sua filha ser curada, pra sua mãe ser curada, pro seu pai ser curado, pra você ser curado. O quer dizer o quê? Não, quando eu completar os 30 dias, daí funciona? Não, não tem nada a ver isso. A gente não conquista nada diante de Deus. Outra coisa, não, um Paulo, gente, pensa num cara que tinha uma oração poderosa. Era o Paulo. Você imagina, tanto que Paulo deve ter orado pelo Epafrodito. E eu não sei como foi curado, mas o texto não fala, né? Eu orei por ele e ele foi curado, porque a gente fez uma oração poderosa. Não tem. Não, o fulano tem muita fé. Ó, gente, o Paulo tinha fé, viu? Não tá isso em cara. O que está relacionado? Misericórdia de Deus, misericórdia de Deus. Agora sim, eu sei que no meio da crise de uma doença, gente, algumas dúvidas muito cruéis aparecem. Se não aconteceu com você, sabe o que é isso que afeta as pessoas? A pessoa chega a essa pergunta, assim, essa conclusão. Se Deus fosse amor, Ele me curaria. Ele não é meu pai, André? A Bíblia não fala que Ele é bom? Se você, André, olha o raciocínio que a gente faz. Se você, André, tivesse um remédio
para curar sua filhinha, Yasmin. Você não ama ela, André? Ama. E daí você tem um remédio, André. Você pode curar a Yasmin. Você não daria? Daria, claro. Na hora. Então, André, Deus pode me curar? Pode. Mas Ele não está curando. Ele não me ama. Gente, uma pessoa doente está abalada, está fragilizada. E o Satanás não para de agir. E chega a essa conclusão. Você fala, e aí, André? Talvez alguns estão perguntando, o que a gente fala para essa pessoa? Na verdade, o que você poderia falar para mim, André? Porque eu estou me sentindo assim. Eu preciso te dizer algumas coisas que estão nesse próprio texto no capítulo 2. O capítulo 2, se a gente for lá no verso 4, ele começa com uma orientação muito bacana. Diz assim, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por quê? Ele fala assim, eu dou um exemplo para vocês, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez? Embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o que isso tem a ver com a minha doença? Tem a ver que Isaías vai explicar para a gente por que ele fez isso. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre eles. E pela sua doença nós fomos curados. Sabe o que eu digo para todo mundo que começa a ter dúvida do amor de Jesus, do amor de Deus? Eu falo assim, ele já provou que Ele te ama. Ele levou toda a nossa doença, todo o nosso castigo, toda a nossa culpa. Ele levou. Lá na cruz, Ele carregou todo o nosso mal. Ele deu a maior prova de amor que a gente possa ter. E aí, André, o que isso reflete para a minha vida? Porque esse texto está dizendo que a gente foi curado. Olha que interessante. 1 Coríntios 15, para a gente encerrar. Versículo 51, Paulo falando sobre a morte. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos. Aqui é eufemismo para a morte, tá? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, que fica doente, que fica lesionado, se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, aquilo que adoece, se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A cruz vai arrancar toda a doença. Eu e você, nossos amigos, familiares, pessoa que amamos, que se rende aos pés de Jesus Cristo, vai ficar curado. A doença não vai dar a última palavra. Tudo aqui é temporário e provisório, mas um dia, gente, nossos corpos serão gloriosos, incorruptíveis. Então assim, olhe para a sua saúde hoje e não idolatre a sua saúde. Não ache que a sua vida depende da sua saúde. Por quê? Porque a saúde vai passar por hora, mas esteja o seu coração em Cristo Jesus. E se você está doente, coloque o seu olhar em Cristo Jesus, sabendo o seguinte: Ele vai restaurar todas as coisas. Essa é a nossa esperança. É isso que Ele conquistou na cruz. É isso que Ele fez por mim e por você. Essa é a esperança gloriosa do Evangelho. Ele nos amou e nos amou até o fim. E a morte que tanto temos medo, porque a gente não tem medo da doença, a gente tem medo do nariz enxerido da morte. Mas toda vez que a morte aparecer, a gente tem que lembrar: Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e eu ressuscitarei com Ele. Essa é a minha, essa é a sua esperança em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos fará de novo, o Senhor nos ressuscitará, o Senhor nos tornará incorruptíveis, Senhor. Essa é a gloriosa esperança. O Senhor disse que o Senhor, Jesus, é a ressurreição e a vida. E aquele que está no Senhor, que confia no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Ah, Senhor, que bendita esperança, glorioso consolo, que isso caia e desça sobre o nosso coração e a gente viva a história, a nossa vida, concebendo, Senhor, a nossa transitoriedade, a nossa fragilidade, a nossa precariedade, Senhor. A nossa saúde é frágil. Não nos deixa, Senhor, alimentar a esperança, Senhor, triunfalista, achando que isso é expressão de fé, mas nos dá, Senhor, uma atitude consciente de que o Senhor transformará todas as coisas. E nós miramos, Senhor, o novo céus e nova terra, naquele dia em que não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais morte nem sofrimento.
Até lá, Senhor, nos guarde na sua graça. Nos guarde perseverando no Senhor. Nos guarde, Senhor, encantados com a cruz e vivendo no seu amor. E que isso não nos impeça de orar pelos enfermos. Que isso não nos impeça, Senhor, de sentir profundamente tristeza por aqueles que estão doentes. E aqueles que estão doentes, Senhor, que possam, Senhor, enfrentar o abatimento se apegando ao Senhor. Nos ajuda, Deus. Pedimos ajuda, pedimos maturidade para lidar com quem está enfermo, mas sobretudo, Senhor, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para a gente perceber que a ressurreição vai chegar. Em nome de Jesus. Amém.